Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer à comissão organizadora pelo convite e estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essa entidade que é extremamente de evolução dramática, né, que é a fascite. Eu não tenho um conflito de interesse para essa aula. Fascite necrotizante, ela é muito emblemática pela sua evolução rápida, né, universalmente letal, se não abordada inicialmente, né, rapidamente. E apesar de ela ser muito marcante na sua evolução, para quem já viu uma fascite assusta mesmo, né? E por toda a sua sequela e complicação e óbito, ela é uma entidade pouco comum, apesar de tudo. Graças a Deus, né? É pouco comum. E quando acontece, acontece em geral em pacientes predispostos, especialmente aqueles que possuem comorbidades imunossupressoras. O carro-chefe aí seria a diabetes mellitus. Mas outras comorbidades, como, por exemplo, obesidade, imunossupressão local, como doença vascular periférica, também são importantes como fatores predisponentes a essa infecção grave. A fascite necrotizante, ela costuma acometer em 2/3 dos casos os membros inferiores, né? A gente fala muito da gangrena de Fournier, né, que é perineal, mas a maioria dos casos é membros inferiores. É uma doença que tem alta morbidade, complicações locais incapacitantes, estéticas, amputações, e vocês podem ver também que a mortalidade é elevada, né, de 20% a 30% em média, mas dados de literatura mostram centros de referência aí com até 70% ou mais. Então, é uma doença extremamente grave, preocupante, que precisa de um ato imediato de diagnóstico e tratamento. Só para a gente contextualizar, né, pessoal? Então, uma das classificações anatômicas das infecções de pele e parte mole é por profundidade. Então, só para a gente se localizar mais aqui, vocês podem perceber que a fascite, ela vai naquele setor, naquele segmento que vai desde abaixo da derme, onde tem a fáscia superficial, e acomete até a fáscia profunda, que é o que recobre os músculos, né? Obviamente que isso é didático, muitas vezes a infecção ela se espalha por ali e atinge até as estruturas adjacentes também. Mas a gente tem uma ideia disso, né? Então, está aí o nosso assunto. E a gente pode classificar também microbiologicamente a infecção em 4 tipos, né? Nós temos aí a mais comum, que é o tipo 1, que é a infecção polimicrobiana, 70% a 80% dos casos, e aí você encontra a flora e a fauna, né? Falcicoccus gram-positivos, bacilos gram-negativos, tem anaeróbios, e o exemplo clássico aí é a síndrome de Fournier mesmo. Depois, em segundo lugar, tem tipo 2, que são as infecções monomicrobianas por Coccus gram-positivos. E aí, o carro-chefe é o Streptococcus do grupo A, o Piógenes, grande produtor de toxina. O Staphylo aureus pode participar também, às vezes até os dois juntos, e do aureus, dentre o Staphylo aureus, lembrar do CA-MRSA, que tem um potencial também necrotizante. Em relação ao tipo 3 e o tipo 4, são mais específicos, são menos frequentes que as outras. Tipo 3, bacilos gram-negativos, mais envolvidos com ambiente marinho, consumo de frutos do mar contaminados, mas são doenças bastante graves, né, quando essas bactérias como o vidro vulníficos e a Aeromonas hidrófila, ok? Mas é mais população que trabalha naquela região marinha ou visita nessas regiões. E o tipo 4, que surgiu mais recentemente, é a infecção fúngica, né? Ela é bastante rara, mas quando acontece é super agressiva e bastante letal, e aí a gente tem as espécies de Cândida e os zigomicetos como causas principais. Muito bem, só para trazer uma atualidade para vocês, existe uma etiologia emergente em fascite necrotizante que vem relatada desde a década de 90 e que tem crescido agora. Eu trouxe só aqui para exemplificar 2 publicações, que são cepas virulentas de Klebsiella pneumoniae, causando fascites graves com alta taxa de mortalidade, tá? Foi primeiramente vista em Taiwan em 96, se espalhou pelo leste asiático e agora são reportados casos também em Estados Unidos e na Europa. E o que chama a atenção? Que essas infecções, elas são mais virulentas do que o normal, a mortalidade é um pouco mais alta do que a gente costuma ver com outras bactérias. Já foram selecionados aí alguns fatores de risco de virulência, como, por exemplo, fatores capsulares, plasmidiais, inclusive, que é arriscado, questão de transmissão, né, de resistência e de virulência também. E o que chama atenção ainda é que essa fasciite, ela acomete principalmente pacientes com bacteremia, ou seja, a fáscia, ela é vítima de bacteremia, ao contrário das outras fascites que costuma acontecer por via de inoculação direta de um agente altamente virulento.
E lembrando, por que alguns pacientes têm infecções necrotizantes e outros não? Então, um grande divisor de águas aí, é claro, tem a questão genética, a questão de ser predisposto a isso, a imunossupressão, por exemplo, mas tem a questão também de virulência do bicho. Né? Então, as bactérias que são produtoras de toxinas, elas têm uma capacidade maior de necrotizar. As toxinas bacterianas, elas são um forte desencadeador de resposta inflamatória exacerbada. E isso gera um processo inflamatório tão importante que acaba gerando aí lesão endotelial, alteração inflamatória, né, alteração da microvasculatura, e isso acaba causando trombose, isquemia, né, e, enfim, necrose. O problema é que quando a gente tem a necrose, como que é a penetração do antimicrobiano nessa situação? É escassa. Né? Então, já aí a gente pode subentender que uma infecção dessa requer tratamento cirúrgico. Se você quer matar o paciente, é só dar antibiótico. Não dá, senão ele vai dar uma morridinha. Tem que ser cirúrgico. O cirurgião é super importante. E intervenção precoce, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, eu tenho 2 pilares aqui para diagnóstico. O primeiro, fatores de risco. Tem que insistir na anamnese. Claro que às vezes o paciente está grave, ele não dá informação, você precisa pegar com o acompanhante. Mas o paciente, para fazer fasciite necrotizante, ele geralmente tem que estar predisposto. Dificilmente acontece um imunocompetente sem comorbidade. Então, já falamos de alguns fatores de risco, como obesidade, diabetes, né? Doença vascular, paciente cirrótico, enfim. Eu tenho fator de risco e depois eu tenho o evento desencadeante, que também você pode pesquisar isso na anamnese. Talvez não consiga em todas as vezes, mas tem que ir atrás, porque faz lembrar em fasciite. Né? O diagnóstico é importante. Na literatura, existe uma evolução aí didática de 3 estágios da doença. Né? E tem um estágio de sinais inespecíficos, que aí é o desafio para o pesquisador, para o clínico, quer dizer, diagnosticar precocemente para intervir precocemente. E eu tenho dificuldade, porque no estágio 1 eu tenho os sinais de Celsius. Rubor, calor, dor, e parece uma celulite comum, muitas vezes, uma erisipela, e passa batido. No estágio 2, que pode evoluir de horas a poucos dias, já começam a aparecer bolhas hemorrágicas, áreas de equimose, de endurecimento, e fala assim, nossa, isso aqui está diferente. E o estágio 3 é aquele estágio já com a doença francamente instalada, onde ela sai daquele ambiente mais profundo, facial, e se superficializa, e a gente consegue então evidenciar através de anestesia, porque está esquemiada a pele, descoloração, crepitação por formação de gás e necrose evidente. Tá? Existem situações publicadas, por exemplo, de evoluções muito rápidas, de 2 a 3 centímetros de necrose por hora. Né? Então, esse quadro, apesar de didático, tem que lembrar que ele pode se sobrepor, né, esses estágios se sobreporem na evolução dos pacientes. E aí, para tentar facilitar para o nosso clínico, o emergencista, né, o intensivista, alguns detalhes importantes. Macetes, né? Sinais de alarme. Dor desproporcional. É muito citado na literatura, pessoal. É aquele paciente que apresenta uma lesão ligeiramente limitada de pele, fala assim, nossa, né, tá ali uma área limitada, mas ele tem uma dor violenta, às vezes incapacitante. Né? Ou é aquele paciente que ele tem essa dor e acompanha ainda toxicidade sistêmica, paciente toxemiado, mal, fala, mas é pouca coisa para estar dando tudo isso, né? Ou que vai evoluindo mal na vigência do antibiótico. Isso faz a gente despertar a hipótese de fascite necrotizante também. Aqui é uma revisão sistemática com quase 1.500 pacientes para mostrar para vocês a dificuldade que é a acurácia diagnóstica. Vejam que os principais sinais clínicos, né, evidenciados nos pacientes com fascite são inespecíficos. Né? Dor, edema, né? Hiperemia, e obviamente isso gera aí, ó, nessa meta-análise, por exemplo, né, nessa revisão, 70% de erro diagnóstico inicial. E a gente sabe que time is life nessa situação. Então, o que acontece? No erro diagnóstico eu tenho menos paciente operado, né? Mostrando aí que um pouquinho mais da metade conseguiu ser operado em menos de 24 horas. Obviamente isso tem um impacto no prognóstico do paciente. Na tentativa de melhorar a acurácia diagnóstica, esse autor, chamado Wong, ele publicou em 2004 um indicador laboratorial para diagnóstico de fascite. Tentar diferenciar o que é necrotizante e o que não é de maneira rápida. Né? Então, ele se baseou em exames que a maioria dos serviços de urgência e emergência tem. São 6 parâmetros, né? A PCR, glicose, creatinina, contagem de leucócitos, hemoglobina. E aí ele criou um score de 13 pontos.
E ele viu que se os pacientes tinham um score aí maior ou igual a 6 pontos, então tinha um risco aumentado de ter o diagnóstico de fascite necrotizante com valor preditivo positivo e também o negativo elevados, apesar de ser uma casuística retrospectiva. Né? E ele conseguiu, então, estratificar. Mas eu vou mostrar para vocês que a vida não é um mar de rosas, apesar de tudo parecer legal com esse dado. Né? Em relação a diagnóstico de imagem, pessoal, os autores colocam que é limitado, tá? E muito importante, nenhum diagnóstico de imagem deve se sobrepor à intervenção cirúrgica, ok? Então, o paciente está grave, você pensa em fascite, mas eu preciso confirmar isso melhor. É melhor chamar um cirurgião do que ficar expondo esse paciente a exame de imagem e perdendo tempo. A acurácia é muito variável, o exame que tem maior acurácia é a ressonância nuclear magnética, mas isso ainda quando você percebe gás em tecido ou espessamento evidente de fáscia. Né? Mostrando aqui alguns exemplos para vocês dessa situação. Ok? Nessa revisão sistemática, publicada esse ano, vejam, quase 6 mil pacientes aí nessa revisão, trazendo esse dilema, né, essa aflição do diagnóstico mais precoce e acurado, né, tanto análise física, imagem, enfim, e indicador laboratorial que eu mostrei para vocês. E aí que veio aquela decepção, né, que a gente tinha um valor preditivo positivo bem legal, né, com indicador laboratorial. Então, vocês percebam que tanto dados de exame clínico, de imagem, e aí, o score maior ou igual a 6 do indicador laboratorial também deixam a desejar em termos de sensibilidade e especificidade. Portanto, o que vale até agora é a alta suspeição clínica, né, associada a essas peças para montar um quebra-cabeça. Não tem uma ferramenta exclusiva. Você fala, tá bom, Aline, você divagou pra caramba, aí eu ainda estou na dúvida como é que faz diagnóstico disso, né? E o diagnóstico definitivo, pessoal, de fascite é cirúrgico. E aí eu tenho duas opções: levar o paciente para o centro cirúrgico e fazer uma intervenção mais ampla, diagnóstica, ou, naquela dúvida, você pode pedir para um cirurgião mais experiente, à beira do leito, fazer uma incisão de 2, 3 centímetros e fazer o chamado finger test. O que é isso? Ele vai explorar a região facial com o dedo. E face necrótica, face isquêmica, é facilmente dissecada com o dedo. E enquanto ele vai fazendo essa dissecção com o dedo, que é fácil, né? A face não resiste, também a exposição de secreção não muito purulenta, é um aspecto diferenciado que a literatura chama de dishwater, que eu tentei uma classificação, uma tradução mais técnica e não achei, mas eu vou mostrar para vocês uma fotinha, tá bom? Aproveitar esse momento para coletar materiais, GRAM é importante, né, para tentar dar um diagnóstico, pelo menos um direcionamento mais precoce, e nos pacientes críticos não esquecer da hemocultura também. O diagnóstico, então, definitivo, aqui só alguns exemplos. Claro que situações gritantes, aí é só um exemplo acadêmico, você não precisa nem fazer isso, né? E o dishwater, né? Água de lavar louças, né? Que convenhamos, hein? Que pia, né? Então, para vocês terem uma ideia do que se espera, né? E o tecido, geralmente, abordado, ele é isquêmico, né? Ele não sangra quando tem a incisão, né? Então, chama muita atenção para a fascite mesmo, né? Aqui, em relação ao tratamento, trazendo só os 2 guidelines para vocês, são os mais conceituados aí na área, né, do IGSA e da Sociedade Mundial de Emergência Cirúrgica, ambos publicados em 2014. E o que baliza esses 2 guidelines? Que o paciente crítico, aquele que está instável, né, com choque, síndrome do choque tóxico, esse paciente, ele tem que entrar no protocolo de surviving sepsis, entrar com antibiótico rápido, obviamente, coletar hemocultura, e aí chamar o cirurgião, né? Senão ele morre, certo? E a intervenção é precoce, eu vou mostrar para vocês o que é o precoce e agressiva. Tentar tirar o máximo já na primeira cirurgia de necrose. E se isso não for possível, já reabordar nas próximas 24, no máximo 48 horas. Tem que ter esse paciente muito de perto e entrar com antibiótico terapia combinada de amplo espectro. Né, vamos tratar inicialmente com uma infecção polimicrobiana, com foco aí em bacilos gram-negativos, cocos gram-positivos, incluindo o MRSA, ok? E os anaeróbios também. E se o paciente está hipotenso, o paciente instável, é importante associar antibióticos que conseguem inibir a produção de toxina bacteriana. Tem 2 principais na literatura, a clindamicina, que já é mais estudada, e mais recentemente a linezolida, ok? Esses antibióticos são importantes porque eles fogem daquele efeito inóculo bacteriano, né? E mesmo em subdoses, doses subinibitórias, eles também têm um efeito imunomodulador, né? Para compensar esse efeito séptico aí. Tá? Então, aqui é uma publicação desse ano que virou um guideline, né, do Colégio Americano de Cirurgia. Vejam que
Se o paciente ele não sofrer intervenção em menos de 12 horas, a mortalidade é significantemente maior. Então, é importante a intervenção com menos de 12 horas. Então, é pensar no diagnóstico, já chamar o cirurgião, se realmente pensar nesse diagnóstico, não ficar titubeando muito, porque com mais de 12 horas muda a mortalidade. Okay? Então, além disso, o second look é importante nas primeiras 24 horas. É importante curativos, né? Curativo a vácuo é uma terapia adjuvante bacana, oxigenoterapia hiperbárica, apesar de não ter uma evidência tão robusta na literatura, mas pode ser utilizada. E, claro, um approach multiprofissional para a reconstrução de tecido. E aqui a ideia dos antimicrobianos. Então, o IDSA, ele coloca, né, a combinação, o mais, que ele coloca de primeira linha é um glicopeptídeo, no caso a vancomicina, com pipetazo. Se o paciente tiver instável, também associar aí a clindamicina. Ou, no lugar da vanco, colocar a linezolida de cara, que também tem ação antitoxina. Tá? Então, é a abordagem inicial. Você pode ainda substituir o pipetazo por carbapenêmico também nessa associação para cobrir gram negativo e também anaeróbios. Na Sociedade Mundial de Cirurgia, aqui eles dissecam um pouquinho mais, até o que é Fournier, o que não é Fournier. E é interessante que nesse guideline, apesar da publicação dele ser do mesmo ano, eles voltam muito o tratamento para os não glicopeptídeos, né, para cobrir os gram positivos. Então, a adapto e linezolida tem papel mais importante no guideline aqui, tá? Apesar que não tem comparação entre drogas para falar qual que é melhor, qual que é pior. Aqui é só para exemplificar, de tratamentos mais específicos, mas não tem na literatura o tempo ideal de tratamento, pessoal, não há. Então, qual que é o consenso dos experts aí? Que você pode interromper o antibiótico com segurança se esse paciente estiver clinicamente, laboratorialmente estável, afebril há pelo menos 48 horas, e o cirurgião falar para você, olha, está bem perfundido, não tem mais necrose, não precisa debridar mais. Aí você tem essa segurança, então, de poder parar. Ok? Então, não tem um tempo, uma receita de bolo, é individualizar o tempo de tratamento para cada paciente. Lembrando, então, o papel da clindamicina linezolida, que isso é importante nos pacientes que estão instáveis, e não é raro, né, na fascite necrotizante. Tem uma forte inibição aí de produção de toxinas, porque elas inibem a síntese proteica, e é importante para inibir exotoxinas também. Não sofrem um efeito inóculo, né, a fase estacionária, como acontece com as penicilinas, né, diante do tratamento dessas infecções, e elas realmente diminuem a mortalidade quando são utilizadas nesses pacientes sépticos. Tá? Aqui é só uma publicação para mostrar para vocês, passa aí um pouquinho do guideline, né, autores trazendo aí novos medicamentos, inclusive os novos inibidores de beta-lactamase, que a gente sabe que não tem aprovação para pele parte mole, mas que provavelmente vão ser utilizados aí, e até com o intuito do stewardship, de tentar evitar o uso de carbapenêmico também em algumas situações, tá? Mas é para mostrar para vocês, inclusive os autores até sugerem alguns esquemas antimicrobianos com essas novas drogas, tá? Para vocês, só para terem uma ideia, que não dá para dissertar tudo isso aqui, né? Não há tempo para isso. E, ainda como terapia adjuvante também, os estudos colocam a imunoglobulina, né, de administração intravenosa na tentativa aí do uso racional teórico de inibir toxina também. Tá? Os estudos em relação ao uso de imunoglobulina na fascite necrotizante são controversos, porém, há uma tendência de se utilizar nos casos graves que parece ter um potencial de benefício. Não tem isso em termos de mortalidade, né, muito evidente, mas, por exemplo, como eu trouxe esse estudo aqui, né, mostrando o uso de clindamicina e de imunoglobulina no desfecho clínico de alguns pacientes. Então, né, nessa casuística de 84 pacientes, a clindamicina, realmente, a introdução dela reduziu a mortalidade de pacientes com doenças invasivas por estrépito do grupo A. E quando a clinda foi associada à imunoglobulina, comparado com a clinda sozinha, não teve uma diminuição estatisticamente significante de mortalidade, mas há uma tendência a isso, então os autores concluem que talvez seja interessante utilizar por esse motivo. E aí, o que os guidelines colocam? O IDSA não recomenda nada sobre isso, pela falta de evidência. Já o guideline de cirurgia emergencial, né, a cirurgia mundial, coloca que nos pacientes graves você pode considerar a utilização. A posologia também ela não é muito bem estudada ainda. A maioria dos autores que utilizaram a dose de 2 gramas por quilo em dose única. Tá?
eu estou acabando, esse é o penúltimo, depois eu vou só concluir, é mais assim, acho que não dá tempo de falar tudo, mas eu queria trazer para vocês, de tudo que eu falei, um jeito de passar de maneira didática a abordagem num paciente com suspeita de fascite necrotizante, em que é uma proposta de abordar em três eixos simultaneamente, né? O debridamento cirúrgico é o primeiro eixo, é muito importante, antibiótico de amplo espectro com cobertura para MRSA, e se tiver evidência de infecção por toxina, né, aquele paciente instável, hipotenso, ou com um quadro clássico de síndrome de choque tóxico, e a gente também usa antimicrobiano nessa situação. E as terapias adjuntivas aí, que seguem também, depois, se vocês quiserem, também eu passo a aula para vocês numa boa, tá bom? E só para a gente concluir, então, a fascite necrotizante é uma doença grave de evolução rápida, portanto, requer um alto índice de pensar, né, para poder agir precocemente. Os sinais e sintomas iniciais, infelizmente, não ajudam, são inespecíficos e podem, inclusive, atrasar o diagnóstico. Sinais de alerta, como dor desproporcional, a deterioração clínica rápida e a presença de gás, eventualmente em exame de imagem, chama atenção para a fascite e já autoriza você a chamar o cirurgião. O diagnóstico definitivo é cirúrgico, seja pelo finger test ou por abordagem ampla cirúrgica para diagnóstico, ok? Aproveitando sempre a coleta de material. Intervenção cirúrgica sempre precoce, idealmente com menos de 12 horas. E antibiótico terapia inicial, tratar como infecção polimicrobiana e depois desescalonar de acordo com o resultado das culturas. Associar clindamicina ou linezolida, quando estiver pensando aí em pacientes com fascite com complicações hemodinâmicas, né, o paciente chocado, especialmente, é muito importante que reduza a mortalidade. E o uso de imunoglobulina ainda é controverso, porém, pode ser utilizado em algumas situações especiais, especialmente nos pacientes com choque refratário, aqueles pacientes que você percebe que a evolução é grave e está difícil segurar, mesmo com cirurgia.